falado, trouxe em promessa à triste humanidade. Entremostrando ao povo a divindade, Jesus falou do reino comparado a um grão de mostarda semeado que se agiganta e cresce em liberdade. Levemos nós também tua semente de paz, de luz, de amor a toda a gente, como um resplendor da tua luz, Senhor Jesus. E que o grão de mostarda desse amor crucifique em nossas almas com fervor, para que a tua vontade, Senhor, em nós se faça. Então, em Mateus, capítulo 17, versículos 14 até ao versículo 23. Mateus 17, versículos 14 até 23. Se todos os irmãos já encontraram, vamos então ler. E quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele um homem que se ajoelhou e disse: Senhor, compadece-te de meu filho, porque é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água. Apresentei-o a teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui o menino. E Jesus repreendeu o demónio, e este saiu do menino, e desde aquela hora ficou o menino curado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram-lhe em particular: Por que motivo não podemos nós expulsá-lo? E ele lhes respondeu: Por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: Passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Mas esta casta não se expele, senão por meio de oração e jejum. Reunidos eles na Galileia, disse-lhes Jesus: O Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens, e estes o matarão. Mas ao terceiro dia ressuscitará. Então os discípulos se entristeceram grandemente. Até aqui a palavra do Senhor, e os irmãos podem sentar. Discípulos fracassados. Creio que hoje nos vamos identificar com o tema, com a situação também. Mas primeiramente gostaria de levar-se a vossa atenção para cerca de 45 anos atrás, 50. Estamos nos anos 60 do século passado. A NASA começou a trabalhar-se seriamente num programa de viagens espaciais. E o primeiro grande objetivo era, de facto, colocar-se o homem em órbita. Mas, um pouquinho mais adiante, era fazer o homem chegar-se e alunar-se. E essa ideia de levar o homem até à Lua, de facto, motivou muito do programa da NASA. Fez gastar milhões e milhões de dólares e juntar-se os cientistas mais renomados, mais capacitados na área de aeronáutica. E aquilo que até aí era um avião com toneladas a ser levantado e ser capaz de voar, mas muito normalmente na horizontal e dentro da atmosfera da Terra, o grande desafio que se colocava era de facto fazer sair da Terra, da atmosfera, e entrar no espaço e navegar no espaço durante horas e horas até que chegava ao destino. Foram, meus irmãos, muitos fracassos iniciais, muitas tentativas frustradas, muitas vezes fazendo repensar o programa, mas insistência atrás de insistência levou à primeira grande vitória. E o homem finalmente conseguiu alunar-se. Conseguiu chegar ao nosso satélite mais próximo.
Eu lembro-me, estávamos em 1969, que um vizinho meu, um homem já de idade, bem avançada, quando ouviu a notícia de que o homem tinha chegado à Lua, ele disse: lá em cima, nem pensar. Lá em cima, nem pensar. Demasiado distante, impossível. Contudo, o homem chegou lá. E 3 astronautas, da parte dos Estados Unidos, fizeram a primeira alunagem, depois também do lado soviético, e esta corrida ao espaço tem continuado. E várias foram as vitórias, várias foram as expedições bem-sucedidas. Da Apolo 1, 2, 3, 13, até que, depois de tanta experiência acumulada, eis que um foguetão acaba por cair. E no espaço morre toda a tripulação. Creio que 7 ao todo. Depois de tantas vitórias, um fracasso. E um fracasso desolador. E isso fez com que o programa espacial da NASA fosse, de algum modo, retido por algum tempo. Até que tem estado a ser retomado. E, meus irmãos, já estamos agora noutra. Não são apenas os astronautas, mas vão-se fazer viagens tipo cruzeiro pelo espaço. E alguns estão prontos a pagar milhões de dólares para entrar nessa aventura. Certamente com alguns fracassos pelo meio, até chegarem às vitórias. E, meus irmãos, a nossa vida é de facto feita de fracassos e de vitórias. E eu faço uma pergunta: já alguma vez o irmão ou a irmã se sentiu fracassado como discípulo? Já alguma vez sentiu que, como discípulo, fez coisas que de facto agradaram ao Senhor, coisas que aprendeu a fazer e a sua vida entrou no caminho do Senhor, mas depois veio um fracasso? Quantas vezes o irmão ou a irmã agiu corretamente em relação a várias situações e depois, sem que houvesse razão para isso, falhou, fracassou? Meus irmãos, os discípulos, por aquilo que Mateus nos relata, tinham tido experiências extraordinárias também. Mas, de facto, vem a multidão a rodear Jesus e um homem que, em grande súplica, clama por compaixão. Tem compaixão do meu filho, porque há, de facto, um problema difícil e complicado para resolver. E esse problema, segundo alguma tradução, é que o filho era lunático. A minha tradução diz epilético. Meus irmãos, eu que não sou médico, mas não gosto de simplesmente pegar nas palavras e tentar dizer qualquer coisa, procurei em manuais de medicina que esta questão da epilepsia. E de facto, meus irmãos, é uma doença, ou está apontada como uma doença psíquica, de tal modo que uma parte do nosso cérebro pode ser, ou pode entrar numa situação de disfunção, em que começa a haver energias, começa a haver descargas numa parte do cérebro e que com isso provoca contrações musculares, acaba por provocar desorientação, acaba por fazer com que, às vezes, quando afeta uma determinada área do nosso corpo, mexendo com os nossos músculos, com as pernas ou com os braços, provoca a queda. E o texto aqui até diz que este jovem caía por vezes, muitas vezes no fogo e não poucas vezes na água. Porque, de facto, quando está perante essa situação e vem aquela descarga numa parte do cérebro, o controle deixa de existir. O corpo em si fica completamente descontrolado. As dores musculares são intensas, as convulsões são também muito fortes. E se ataca os dois lobos, se ataca as duas partes do cérebro, então o descontrole é total. E cai para o chão, fica com essas convulsões, ficando a espumar da boca, completamente desorientado, retrai-se, gesticula, porque de facto as cargas energéticas no cérebro, em certas zonas, são fortíssimas. Meus irmãos, quando a Escritura diz epilético, eu creio que de facto este jovem tinha
este problema físico. Mas não só. Mas não só. O problema dele, de facto, era difícil, mas era complicado pelo facto de não ser apenas de ordem física. E aqui era um problema acrescido de ordem espiritual. Porque nós encontramos mais tarde, digamos, nesta narrativa, Jesus a dar ordem de expulsão, de repreensão ao demónio que acabou por sair dele. E aquele jovem ficou completamente liberto e curado. Meus irmãos, os discípulos tinham recebido autoridade da parte de Jesus para expulsar demónios e curar todas as enfermidades. Eu gosto de ler em Mateus capítulo 10, um pouquinho mais atrás, Mateus capítulo 10, a experiência tremenda que os discípulos tiveram. Mateus capítulo 10, versículo 1 diz: e chamando assim os seus 12 discípulos, notem, deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda a sorte de doenças e enfermidades. E Jesus mandou-os pregar o Evangelho. E eles, de facto, fizeram isso. Tiveram experiências de sucesso, não de fracasso. Eles experimentaram o poder de Deus nas suas vidas, oraram e os demónios foram expulsos, oraram e os enfermos foram curados, oraram e coisas extraordinárias aconteceram. Eles experimentaram vitória atrás de vitória. Mas, meus irmãos, apesar desta situação, apesar dos discípulos terem tido estas experiências tão enriquecedoras, tão positivas, chegou o momento em que fracassaram. Agora os discípulos não podiam curar aquele jovem. Mas, irmãos, de certo modo, nós podemos pensar um pouco. Aconteceu com os discípulos, mas reparem, recuando aos tempos do Egito, quando, através de Moisés, Deus fez cair aquelas pragas sobre o Egito. E os israelitas ficaram tão bem, tão fortalecidos com isso que tinha acontecido. E, sobretudo, quando veio a última praga. E as portas do Egito se abriram, eles saíram em libertação. E quando estão a enfrentar-se o próximo grande obstáculo, o Mar Vermelho, para cruzar, de novo algumas dúvidas e alguma preocupação, mas o Senhor deu a Moisés a capacidade e a autoridade para que as águas se mantivessem à distância e eles pudessem passar assim. E, meus irmãos, ao fim de algum tempo, já no deserto de Sinai, quando Moisés sobe ao monte para receber da parte do Senhor os mandamentos, as orientações, as normas, demorou algum tempo, que para os israelitas que ficaram na base do monte era tempo demais. E o pensamento deles, depois de terem visto todo aquele sucesso, todas aquelas vitórias no Egito, acabaram por fracassar. Até o próprio Arão. Começaram a juntar-se o ouro e a prata. Trouxeram tudo. E do ouro fizeram um bezerro. E já estavam lá atrás. Mas, irmãos, depois de sucesso, depois de vitória, um tremendo fracasso. De facto, meus irmãos, é assim. É assim a vida daquele que segue ao Senhor. Tentativas, fracassos, vitórias, mas não pode ficar por aí. Porque depois veio, de facto, meus irmãos, a reprimenda. Geração incrédula e perversa. E, meus irmãos, os discípulos, quando viram que Jesus foi capaz de pegar naquele jovem, orar-se, libertá-lo, e ele ficou completamente são, os discípulos ficaram perplexos. Obrigado. Os discípulos ficaram perplexos. Realmente o que estava a acontecer era uma coisa que eles não entendiam. Porque tinham tido vitórias, tinham tido sucesso, tinham conseguido expulsar eles mesmos demónios, curar enfermos. Portanto, aquele problema do jovem não era nada que eles não tivessem já conseguido ultrapassar. Eles ficaram perplexos e frustrados, meus irmãos.
Ficaram inseguros. Sentiram que a sua fé estava a cair. E Jesus tem o cuidado de dizer isso. Homens de pouca fé. Ora, meus irmãos, quando Jesus fez a cura, a libertação, os discípulos não conseguiram entender e particularmente foram ter com Jesus e disseram: Senhor, explica-nos o que aconteceu. Meus irmãos, às vezes na nossa vida, no meio das nossas tentativas, dos nossos fracassos, das nossas derrotas, às vezes também não entendemos o que é que está acontecendo. Porque é que eu ontem fui vitorioso? Porque é que eu ontem resisti ao diabo? Porque é que eu ontem consegui? E hoje não consigo. Não sei se os irmãos se têm interrogado ou questionado isso. Às vezes a nossa vida espiritual sobe, está no auge, nós sentimos bem, sentimos fortes, temos coragem para testemunhar. Sabemos que resistimos ao diabo, que ele não tem poder sobre nós, que ele não é capaz de nos lançar o laço, e tem outras vezes que parece que tudo isso vai pela água abaixo. E a nossa força no instante foi drenada. Parece que as nossas orações não passam do teto. Nós clamamos ao Senhor, rogamos ao Senhor pelos doentes, por aqueles que estão em necessidade, mas não passa daí. Parece que o Senhor está longe. Parece que a nossa oração já não tem mais poder. E sentimos-nos meio frustrados, meio inseguros. E somos capazes de ouvir essa palavra do Senhor Jesus: homens de pouca fé. Será que de facto a nossa fé é pequena? Mas reparem que no meio de tudo isto, destes fracassos, antecedidos de vitórias e outros fracassos, o Senhor Jesus diz: as vossas possibilidades são ilimitadas. E como é que Ele o diz? Se vós tiverdes fé como o grão de mostarda, direis a este monte: move-te, e ele se moverá. E, meus irmãos, há logo aqueles que gostam de interpretar tudo literalmente. E os que assim fazem, interpretando estas palavras de Jesus literalmente, ficam a pensar que, se tiverem a fé do tamanho de um grão de mostarda, que é uma coisinha tão pequenina, serão capazes de, como por exemplo, eu ontem fui para Vila Real e tivemos que atravessar o Marão, chegar lá e dizer: Marão, vai-te embora, eu quero uma estrada plana. Quando tem algum obstáculo pela frente, dizem: obstáculo sai, e o obstáculo sai automaticamente. Vão na estrada, tem uma operação stop da polícia à frente e diz: polícia, sai da frente. E a polícia sai. É uma interpretação literal. Os meus irmãos, às vezes a polícia pode não sair literalmente do lugar, mas pode mandar passar e não nos parar. Às vezes os obstáculos estão lá, parecem empecilhos, parecem intransponíveis, mas o Senhor é capaz de nos fazer com que nós andemos. E eu lembro-me daquele coro: ardendo em fé. Se as águas não se moverem, o Senhor é capaz de me fazer andar sobre elas. Para Pedro foi uma impossibilidade total ser capaz de sair do barco, pôr os pés em cima da água, aquelas ondas agitadas, daquele vento forte, e ser capaz de andar, dar os primeiros passos. Alguns irmãos já tentou. A última vez que eu tentei, caí ao fundo. Mas Pedro foi capaz. Impossível. Literalmente impossível. Mas por causa da fé e por causa de ser obediente à chamada do Senhor Jesus, Pedro vem. Pedro foi e caminhou. Mas quando Pedro começou a olhar para a sua volta, para os problemas, ele começou a naufragar. Mas, meus irmãos, o Senhor Jesus veio e lançou-lhe a mão. Possibilidades ilimitadas. Não por uma interpretação literal, mas por uma interpretação comum àquela época. E, de facto, a interpretação que era comum nos dias de Jesus é que, quando se dizia isto, queria-se dizer:
solução para as dificuldades. Queria dizer, os problemas difíceis podem vir, mas encontraremos solução, a melhor solução para avançar. Meus irmãos, na prática e para nós hoje, há problemas na nossa vida, não há? Há adversidades, há obstáculos de toda a ordem que estão no nosso caminho. Podem não ser, e normalmente não são, essas montanhas físicas, mas esses obstáculos, essas dificuldades, para nós muitas vezes são montanhas que nós não conseguimos ultrapassar, que nós não sabemos, que nós desejamos, mas que o Senhor nos dê a fé para ultrapassar. E o Senhor Jesus diz, se vós tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direis, isso acontecerá. Mas o Senhor Jesus depois também disse que há problemas, que há obstáculos, que somente através de oração e jejum é que são ultrapassados. Meus irmãos, quando vêm problemas à nossa vida e que nós tentamos pelos nossos próprios meios e depois fracassamos, só nos resta, meus irmãos, uma saída. Pormos o nosso joelho no chão, orarmos ao Senhor, jejuarmos, deixar que Ele nos dê a força e nos dê os meios para passarmos adiante. Agora, meus irmãos, a oração e o jejum tem que ser acompanhado de uma fé sólida, de uma fé que não duvida, de uma fé que, de facto, é capaz de ser assaltada pelas tempestades, pelas dificuldades da vida, mas permanece, resiste. Uma fé que, no fim de contas, é a vitória que vence o mundo. Eu gostaria de terminar esta parte com esse texto que depois, mais adiante, iremos considerar, 1 de João, capítulo 5, versículo 4 a 5, diz: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? O irmão e a irmã crê que Jesus é o Filho de Deus. Crê verdadeiramente. Essa fé é capaz de vencer o mundo. E que mundo? O mundo das dificuldades, o mundo dos problemas. Isso não significa que os problemas deixem de estar na nossa vida. Aquilo que o Senhor Jesus promete é: eu estou convosco. Eu seguro na vossa mão. Se for preciso, eu levo-vos ao colo. Os problemas estão aí, mas maiores do que eles sou eu. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Mas, irmãos, voltando só ali àquele texto de Mateus. Depois que Jesus falou isto, Mateus descreve esta situação. Ora, achando-se eles na Galileia, disse-lhe Jesus: o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens, e matá-lo-ão, e ao terceiro dia ressurgirá. E eles entristeceram-se grandemente. Eles entristeceram-se grandemente. Nós certamente poderíamos entristecer se Jesus viesse e acabasse por nos dizer que iria ser entregue, que iria ser morto, que ao terceiro dia ressuscitaria. Ideia tão estranha, ideia tão difícil de entender. Ressuscitar. Meus irmãos, é exatamente deste ponto aqui que eu vejo, sabem o quê? Fracasso e vitória. Para Jesus, a sua prisão, a sua crucificação, poderia parecer exatamente fracasso. Era a alegria dos seus opositores. Fracasso para Jesus, porque ele, com todo o poder, não foi capaz de resistir. Ele deixou-se levar à morte. Boa razão tinha um daqueles que foi crucificado ao lado de Jesus. Tu, com todo o poder, salvaste os outros, salva-te a ti e a nós. Fracasso. Mas
meus irmãos, aquilo que às vezes parece fracasso para nós, momentaneamente, é transformado em vitória. E ao terceiro dia Jesus ressuscitou. E ressuscitou pelo poder e pela graça de Deus, contrariando totalmente aquilo que aos homens parecia e era impossível. Somente Deus é capaz de trazer à vida aqueles que estão mortos, seja espiritualmente, seja fisicamente. E, meus irmãos, esta possibilidade ilimitada de sucessos, de vitórias, é conseguida através de Jesus. E ele deu o exemplo aí. Ouvir falar Jesus de que se a vossa fé for deste tamanho, direis, e aquilo que é impossível acontecerá. Jesus vai demonstrar isso. Eu vou ser entregue à morte. Vou ser torturado. Vou ser esmagado. Os irmãos, cada vez que nós vemos o texto bíblico sobre a crucificação de Jesus, arrepia-nos. Quando nós pegamos ou nos queimamos, nos afligimos com um corte, dói-nos. Aquele sofrimento que foi infligido a Jesus foi tremendo. E aquilo que de facto parecia ser a tremenda derrota, é transformado em vitória, meus irmãos. E é por isso que nós estamos aqui, ou não é, meus irmãos? Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Mas que fé? Fé do tamanho de um grão de mostarda. Fé que é capaz de crer que o Senhor Jesus veio, morreu na cruz do Calvário e voltará. E quando Ele voltar, leva-nos para junto de si, para que aquilo que nós vamos fazer agora em memória dEle, seja Ele a fazer. Os irmãos, vai ser tão bom quando chegar a hora. Não ser eu chamando os diáconos a vir à frente, eles podem vir agora, para distribuirmos o pão e o vinho. Ser o próprio Senhor Jesus a fazer, tal como Ele havia feito quando esteve com os 12 naquela altura. Meus irmãos, que os nossos fracassos, que os nossos problemas sejam transformados em vitórias, sejam completamente ultrapassados. Porque o poder de Deus está em nós. Porque o Espírito Santo nos possuiu e possui. Porque é Ele que dirige a nossa vida. Porque é Ele que nos segura. É Ele que nos fortalece. E é Ele que já tem feito coisas tremendas na nossa vida. E está confirmado. Vamos orar com o nosso irmão Romualdo, dando graças a Deus pelo pão que temos, símbolo do corpo de Jesus. Depois oraremos logo de seguida com o irmão Fernando Silva, pelo vinho, símbolo do sangue de Jesus. E estes elementos vão nos ser distribuídos. E nós vamos olhar para eles e ver como eles foram amassados, foram pisados, estão aqui, são alimentos físicos para nós, mas o alimento espiritual para nós. Senhor Deus e nosso Pai, nós, Senhor, te agradecemos pelo privilégio tão grande, Senhor, que nos dá estar na Tua presença, Senhor. Obrigado, Senhor, por este dia de vida que nos deste, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, a saúde que nos tens dado, Senhor, a provisão, o sustento, Senhor, que nos tens concedido, Senhor. Mas hoje, Senhor, neste momento, nós queremos te agradecer muito, Senhor, o alimento espiritual que tu nos tens dado hoje, Senhor. Obrigado por tudo aquilo que tu já nos disseste hoje, Senhor, a tua palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, porque nos dás este privilégio, Senhor, de estarmos diante destes símbolos, Senhor, que representam o corpo e o sangue de Jesus. O Pai bendito, nós que não éramos merecedores, Senhor, tu nos fizeste filhos teus, Senhor, porque um dia nos puseste no coração, Senhor, aceitarmos esse tão grande sacrifício de Jesus. Obrigado, Senhor, por sacrifício de Jesus, Senhor, porque tu mandaste para esse mesmo, Senhor, para que Ele
pudesse provar que, apesar da fraqueza, Senhor, da cruz, tu lhe destes a vitória, Senhor. A vitória que nós também podemos alcançar, Senhor. A vitória que nós alcançamos crendo nele, Senhor. Senhor, nós queremos tomar este pão, Senhor, sendo dignos, Senhor. Por isso, Senhor, nós pedimos, Senhor, nos perdoa os nossos pecados, para que qualquer muro que nós tenhamos levantado, Senhor, seja derrubado, Senhor, e nós possamos tomar este pão, Senhor, para salvação e não para perdição. Obrigado, Senhor, porque nós podemos lembrar-nos, Senhor, ao tomarmos este pão, Senhor, o grande sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Nós te agradecemos muito em nome de Jesus. Amém. Senhor, nós queremos pedir que nos perdoes esta manhã, Senhor, porque na realidade muitas vezes a nossa fé é muito menor do que um grão de mostarda, Senhor. Queremos dar graças porque tu estás connosco, Senhor, quer nos momentos em que conseguimos ultrapassar as dificuldades, quer naqueles momentos mais difíceis, Senhor, em que, por vezes, o fracasso toma conta de nós, Senhor. Queremos pedir que continues a orientar-nos, continues a ajudar-nos, Senhor, e que possamos ter diante dos nossos olhos sempre, Senhor, este teu exemplo, Senhor. Aquilo que aos olhos dos homens parecia um fracasso, a tua crucificação naquela cruz foi tornado numa verdadeira vitória, Senhor, quando ao terceiro dia tu ressuscitaste, Senhor, e venceste a morte, Senhor. Que cada fracasso nosso possa ser encarado dessa forma, Senhor, sabendo que tu também estás lá connosco nesses momentos, Senhor. Queremos dar graças pelo sangue derramado naquela cruz por nós, que não éramos merecedores, Senhor. Dar-te graças por podermos estar aqui esta manhã e pedir-te, Senhor, que retires do nosso coração, Senhor, da nossa vida, tudo aquilo, Senhor, que nos impede de estar em plena comunhão contigo, Senhor. Conheces melhor do que qualquer um de nós, Senhor. Por isso te pedimos que faças hoje, nesta manhã e neste momento, essa limpeza à tua maneira, Senhor. Fortalece a nossa fé. Fala ser do tamanho de muitos grãos de mostarda, Senhor, para a tua honra e para a tua glória. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Nós vamos fazer uma tentativa nova que é, vou pedir aos irmãos diáconos que vão levar o vinho e o pão a ser. Os irmãos vão tomar um pedaço de pão e o cálice de vinho, mas nós vamos depois tomar cada um por sua vez, mas para evitar duas distribuições, então vamos procurar aqui unir o tempo. E entretanto vamos cantar um coro que é Vitória Tenho em Cristo. Os irmãos tomamos o pão primeiramente em memória de Jesus. Oh
graças a Deus pela sua vitória da cruz de Calvário. Bom Pai do céu, muito obrigado, Senhor. E nós sabemos que Tu nos conheces, sabes das nossas lutas, dos nossos fracassos, das nossas vitórias, e Tu sabes, Senhor, como desejamos fazer da Tua vontade. Tu sabes, ó Pai, que às vezes as forças contrárias são tão fortes, que nos desalentam, nos fazem tropeçar, mas Pai do céu, ajuda-nos a não tirarmos os olhos de Jesus. Nós sabemos que se olhamos para o lado, ainda fracassamos mais. Só Deus do céu, olhando para Jesus, que é o autor e o consumador da nossa fé, nós alcançamos vitória sobre vitória. Ajuda-nos, ó Deus, quando porventura os nossos resultados como discípulos não forem os melhores, mas, Senhor, estende-nos a Tua mão, pacientemente trabalha connosco e leva-nos, Senhor, leva-nos à vitória. Em nome de Jesus.